Boa noite. Estamos iniciando pela TV Pantanal e Rede Gama de televisão o programa Paulo Mansano Entrevista. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar Cristiano Barros Homem Del Rey, professor de Educação Física e funcionário da Paraná Esporte do Paraná, em Curitiba. Cristiano, um abraço. Um abraço, Paulinho. Prazer poder revê-lo depois de tantos anos. É uma satisfação poder estar falando aí com todas as pessoas do Mato Grosso do Sul que nos acompanham aí na TV Pantanal. Nós estamos falando, viu, Cristiano, para a TV Pantanal, Mato Grosso do Sul, e também para a Rede Gama de televisão da NET em Campinas, canal, ok? Maravilha, Cristiano, legal falar com o pessoal de Campinas. Cristiano, passa para nós aí, o telespectador, saber quem é o Cristiano, quando ele se formou, em qual universidade, as suas especializações. Passa para nós um pequeno currículo da sua vida, aí depois nós vamos para as nossas perguntas, ok, Cristiano? Ok, Paulinho. Bom, meu nome é Cristiano Barros Homem Del Rey, como o Paulinho já me apresentou. Eu tenho a minha vida dedicada ao esporte, comecei no esporte muito cedo, em Brasília, quando eu morava em Brasília ainda, e isso me fez seguir a carreira da educação física. Entrei em 1982 na Universidade Federal, me formando em 1986. Logo depois disso, eu fiz o concurso e entrei para Paraná Esporte, antiga Fundação de Esportes à época, em 1987, onde eu estou até hoje, exercendo o cargo atualmente de diretor de esportes desde 2017. Formei e fiz um curso de especialização, curso avançado de gestão esportiva, oferecido pelo Instituto Olímpico Brasileiro, num convênio com a Solidariedade Olímpica. De 2005 a 2014 eu estive no Comitê Olímpico do Brasil, como supervisor de eventos, até 2011, 2012 a 2014 como supervisor do Centro de Treinamento Team Brasil, instalado no Parque Aquático Maria Lenk. E aí, em outubro de 2014, acabei migrando para o Comitê Organizador dos Jogos Rio 2016, onde eu fui gerente geral de instalações, tanto da Arena Olímpica do Rio, onde nós tivemos as ginásticas, como do Centro Aquático Maria Lenk, onde nós tivemos saltos ornamentais, nado sincronizado e as preliminares do polo aquático. E depois, nos Jogos Paralímpicos, eu fiquei só com a Arena Olímpica do Rio, onde eu tive a possibilidade de administrar a instalação onde tivemos o Wheelchair Basketball durante os Jogos Paralímpicos. No final de 2016, findo os Jogos Olímpicos, eu retornei para o Paraná e aí estou desde 2017 terminando esse meu ciclo aqui no estado do Paraná, eu acredito que mais uns 3, 4 anos. Bom, você vê que nós temos telespectadores um vasto currículo, experiência do Cristiano Del Rey, você me permite chamar, porque é o que nós mais conhecemos você como Cristiano Del Rey, né? Cristiano, comente a sua trajetória profissional na Secretaria de Educação e na Paraná Esporte. Aí. Bom, eu iniciei em 1986 na Secretaria de Educação, através de um programa que existia à época, um programa de contraturno escolar. Em 1987, como eu falei, eu fiz o concurso na antiga Fundação de Esportes, hoje Paraná Esporte, e acabei permanecendo desde então ligado a Paraná Esporte, inicialmente como técnico esportivo, com gestão de eventos esportivos em diversas áreas, em diversas manifestações do esporte, tanto no educacional como no rendimento e também no participação. Em 2003, eu assumi a assessoria da diretoria de esportes, onde nós tivemos a retomada dos Jogos Escolares do Paraná, que ficou 7 anos sem ser realizado, e também continuamos assessorando nos demais eventos que existiam no estado do Paraná, todos na área do esporte e rendimento. Em 2005, eu recebi o convite para ir para o Comitê Olímpico, onde eu fui por 10 anos no Comitê Olímpico, e depois fui para o Comitê Organizador e retornei em 2017, inicialmente assessorando o então diretor de esportes, o Betão,
quando o Betão se aposenta, ele indica meu nome para o então secretário, o Douglas Fabrício, ele concorda, eu assumo a diretoria, a coordenação de esportes à época ainda não era diretoria, em setembro de 2017, e aí em 2019, com a mudança de governo, eu iria continuar como técnico esportivo, né, porque eu sou concursado, mas aí houve o convite para a nova gestão do governo, o governador Ratinho Júnior e do superintendente Hélio Verbisky, para que eu continuasse na diretoria de esportes, e aí estamos tocando a Paraná Esporte desde então, vivendo esse momento difícil para o esporte, principalmente o esporte público enfrentado aí com a pandemia no estado do Paraná e no país inteiro. Cristiano, você disse aí que o Paraná ficou 11 anos, me parece, sem os jogos escolares. Eu me lembro muito bem que nós participávamos desses jogos escolares brasileiros e o Paraná não participava, o Paraná ficava. E também jogos abertos, o Paraná às vezes ia com uma delegação, você chefiando, você em Santa Catarina, em Birama, parece que você foi com uma equipe só para participar, e aí você assumiu isso daí, fez com que surgisse o desporto no estado do Paraná. Isso é um grande mérito teu. Eu gostaria de saber por que a Paraná Esporte, a Fundação de Desporto na época, né, parou com jogos escolares, a participação, e também dentro do estado do Paraná, e como que foi esse ressurgimento dentro das atividades aí no Paraná? Bom, o esporte e a educação, a Paraná Esporte, a antiga Fundação de Esporte, era responsável pela realização dos Jogos Escolares até 1991, 92. A Coordenação de Educação Física da Secretaria de Estado de Educação, à época, solicitou que os jogos fossem tocados pela Secretaria de Estado de Educação e não mais pela Paraná Esporte, em função da clientela ser toda da Secretaria de Estado de Educação. Apesar da Paraná Esporte ter a expertise e o core business, né, de realização e de eventos esportivos, eles entenderam que os jogos deveriam voltar para a Secretaria de Educação, e como o recurso era da Secretaria de Educação, enfim, foi uma decisão política à época, os jogos voltou para a Secretaria de Educação e permaneceu lá até 1997, quando os jogos foi extinto. Eles pararam de realizar os jogos e a Paraná Esporte continuou realizando seus eventos, jogos abertos, jogos da juventude, a participação em eventos nacionais, ela não deixou de realizar. Quando foi em 2002, na campanha eleitoral para o novo governo, os dois candidatos uniram a pauta, né, o retorno dos jogos escolares. 2001, 2002 eu estava afastado do esporte, eu estava em outra Secretaria de Estado, estava na Secretaria de Administração de Previdência do Estado, e aí eu fui convidado para retornar para o esporte, exatamente de recuperar esse elo, né? E aí nós retomamos os jogos, à época com a nomenclatura Jogos Colegiais do Paraná, atingindo o Paraná inteiro, com um crescimento assim absurdo. E aí o Paraná começou a crescer na sua representatividade. Quando eu estava fora no Comitê Olímpico, ainda assim acompanhava, e nas competições organizadas à época, as Olimpíadas Escolares, pelo Comitê Olímpico, o Paraná sempre se fez representar e sempre ficando entre os 3 primeiros no geral, tanto no 12 a 14 como no 15 a 17 anos, brigando sempre com São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Minas Gerais. Eram 5 estados à época que dominavam a cena do esporte escolar nessa somatória, né? E eu fiquei à frente, tocando as Olimpíadas Escolares até 2011, quando eu migrei para o Centro de Treinamento em Brasil, onde eu passei a coordenar todos os eventos realizados dentro do Maria Lenk, internacionais e nacionais, e posteriormente passei a administrar toda a instalação em 2013 e 2014. Foi o que me fez receber o convite para ir para o comitê organizador, exatamente por conhecer já a instalação do Maria Lenk e também por ter relacionamento e ações conjuntas com a Arena Olímpica do Rio, que ficava do lado do Maria Lenk. Então, a questão do Paraná, especificamente, foi uma decisão política à época,
que foi tomada em 97 para o cancelamento dos Jogos Escolares, ou para a não realização dos Jogos Escolares, e ficou de 97 a 2003 sem ser realizado. A 2003 ele foi retomado, e aí, com essa retomada, o Paraná teve um crescimento muito grande, porque, como a gente sabe, o esporte começa na escola, e os Jogos Escolares é a base para os demais, para o surgimento de talentos esportivos, que aí acabam passando para os Jogos da Juventude, posteriormente para os Jogos Abertos, e também acabam indo para o processo federativo, clubes, participação de competições federativas e confederativas nacionais. Ô, Cristiano, pegando uma rabeira aí na tua resposta, é o seguinte, Jogos Escolares 12 a 14, 15 a 17 anos, você que esteve no COB, organizou, e muito bem organizado, que eu participava como chefe de delegação do Mato Grosso do Sul, ou como eu ia também, às vezes, como membro da delegação, e você me fala, atualmente, fiquei sabendo, porque eu não estou aposentado, não estou mais lá na fundação, que vai voltar o JEBs, de 15 a 17 anos, seleções municipais. Você é a favor dessa volta, ou você acha que o 12 a 14, 15 a 17, por escola, era melhor do que seleções? Bom, o JEBs foi retomado em 2019, a CBDE, junto com a Secretaria Nacional do Esporte, lançaram o retorno do JEBs. Até então, as competições eram organizadas pelo Comitê Olímpico do Brasil, onde tinham os Jogos Escolares da Juventude de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos, através de escolas. O JEBs ele vai manter a característica original, ele vai acontecer agora de 29 de outubro a 5 de novembro no Rio de Janeiro, organizado pela CBDE, Confederação Brasileira do Desporto Escolar, e por representatividade de escolas. Então, as escolas campeãs das etapas estaduais de todas as 27 unidades da federação estarão representando seus estados nessa competição realizada pelo Comitê, pela Confederação Brasileira, pela CBDE, em parceria com a Secretaria Nacional do Esporte, com todas as despesas pagas, desde passagem aérea, hospedagem, alimentação, transporte, estrutura de evento, enfim, é tudo pago pela Confederação Brasileira e pela Secretaria Nacional do Esporte. Os Jogos Escolares da Juventude estaria para acontecer em dezembro, de 1 a 15, 1 a 16 de dezembro, em Aracaju, e no final, no início dessa semana, nós fomos surpreendidos com uma notícia do Comitê Olímpico do Brasil dizendo que os Jogos estariam cancelados. Então, hoje nós temos confirmado somente os Jogos Escolares Brasileiros de 12 a 14 anos, e os Jogos da Juventude seriam organizados pelo Comitê Olímpico do Brasil. E aí esses sim seriam por seleções estaduais, com atletas que disputaram os Jogos Escolares, não mais representatividade de escolas, mas nas modalidades coletivas por seleções, foi cancelado. E aí estamos aí no aguardo de alguma notícia, porque o Paraná foi o primeiro estado, nós já realizamos competições dos Jogos Escolares do Paraná, foi o primeiro estado a iniciar o processo seletivo no país, onde a gente já, há 3 semanas, já vem divulgando os atletas e as equipes que estariam representando o Paraná, tanto no JEBs, no 12 a 14 anos, como nos Jogos da Juventude. Com essa notícia agora da não realização dos Jogos da Juventude, se instalou uma angústia muito grande nos atletas que participaram da competição, e é uma competição que foi realizada com todo o protocolo sanitário aprovado pela Secretaria de Estado da Saúde, com testagem em RT-PCR de todas as pessoas envolvidas, árbitros, comitê organizador, todos os atletas e professores estão sendo testados pela Secretaria de Estado da Saúde para poderem participar do evento. É um evento ainda que está sendo realizado de forma muito pequena dentro do que nós estávamos acostumados a realizar. Nossos jogos normalmente são 32 fases regionais, 8 fases macro-regionais e 2 fases finais.
né, onde a gente reúne mais de 100 mil crianças, somando todas essas fases, né? E, em função da pandemia, nós tivemos que estabelecer um procedimento diferente para 2021. Fizemos um ranking, utilizando 2019, que foi o último ano de realização, para compor as equipes das modalidades coletivas que iriam disputar uma fase final única, né? E aí nós separamos as modalidades por final de semana. Num final de semana fizemos o futsal, no segundo o handebol, depois vem o voleibol e, por último, o basquetebol. Todos na cidade de Campo Mourão. E as modalidades individuais, nós estamos fazendo competições de dia único, onde as crianças não ficam hospedadas, não tem necessidade de alojamento, né? Então a gente faz competição em cada modalidade esportiva em uma cidade do estado. Então, na primeiro final de semana, nós tivemos o ciclismo em Araucária e o tênis de mesa em Toledo. No segundo final de semana, tivemos o atletismo em Cascavel com o taekwondo, o badminton em Toledo, em Curitiba o judô, o wrestling em São José dos Pinhais. Agora, nesse final de semana, nós teremos a natação em Curitiba, no próximo teremos o karatê, uma outra etapa de natação em Apucarana, e no último nós teremos ainda a competição de ginástica artística em Curitiba, com mais uma etapa de natação em Toledo. E também nós fizemos competições online para modalidades que assim permitiam. Então, toda a competição de xadrez está acontecendo online, sem a necessidade de deslocamento e competição presencial, e as competições de ginástica rítmica também. Elas foram feitas de forma presencial, cada atleta na sua cidade, com uma câmera de transmissão das apresentações, os árbitros todas nas suas cidades também, sem necessidade de deslocamento. E a competição foi feita em parceria, todas as competições estão sendo feitas em parcerias com as federações especializadas. E aí as árbitras de GR analisavam, então o atleta se apresentava em Toledo, se apresentava em Cascavel, em Maringá, em Curitiba, em Ponta Grossa, em Londrina, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Pato Branco, não importava onde ela estava. Ela fazia a apresentação era passada ao vivo para toda a equipe de arbitragem, ela era pontuada, e a competição ela foi feita toda de forma online, já estabelecendo quem são as atletas que vão estar representando o Paraná. Então a gente teve que se reinventar esse ano para promover a retomada dos jogos escolares que não aconteceram em 2020 em função da pandemia, e num formato diferente, num formato híbrido, mesclando a competição presencial com a competição online quando é possível. Os outros eventos que o Estado tem, Jogos Abertos, Jogos da Juventude, também todos foram repensados. Eliminamos as competições das modalidades coletivas nas suas fases finais. Estamos promovendo somente etapas regionais em 6 finais de semana. Com isso, a gente está fazendo um grande programa de retomada do esporte público no Paraná. Dos 399 municípios, mais de 280 estão participando das competições dos Jogos da Juventude e dos Jogos Abertos, que acontecem só aos sábados e aos domingos. Aos Jogos da Juventude aos sábados e os Jogos Abertos nos domingos, sempre aos finais de semana, né? E são 12 finais de semana, 11 finais de semana, desculpe, de competições. Começa agora dia 4 de setembro e vai até o dia 5 de dezembro as competições. Todos os finais de semana. Além disso, nós temos competições como o Paraná Combate, onde nós temos 10 modalidades de combate, de artes marciais, que vão se encontrar na cidade de Londrina, também num sistema diferenciado, quando nós teríamos 5 dias de competição com as 10 modalidades acontecendo simultaneamente. A gente vai fazer competições de um dia para cada modalidade. Então, nós vamos ter os mesmos 5 dias, mas no primeiro dia nós vamos trabalhar com 2 modalidades, no segundo com 2, no terceiro com 2, no quarto com 2, também evitando aglomeração de pessoas, respeitando todos os protocolos de distanciamento físico, uso de máscara, álcool gel, medição de temperatura e por aí vai. E também temos ainda programada agora para final de agosto a nossa etapa dos Jogos Universitários, que vai indicar os representantes do Paraná para os Jogos Universitários Brasileiros, que devem acontecer em outubro, em Brasília. Então a gente conseguiu fechar o programa completo de todos os eventos, faltando só
finalizar com jogos abertos paradesportivos. Já nós estamos na nossa 9ª edição, com 17 modalidades paradesportivas. Dessas 17, 12 são paralímpicas e 5 são para pessoas com deficiência que não fazem parte do programa paralímpico, mas a gente desenvolve aí 17 modalidades com 1.500 participantes, também que vai ser montado um sistema diferenciado para esse ano, para a realização desse evento. Cristiano, nós vamos no nosso primeiro intervalo e retornaremos num minutinho, tá ok? TV Pantanal e Rede Gama de televisão, padrão de qualidade no ar. Rede Gama, canal 8, NET Campinas, São Paulo. Parceira na retransmissão dos programas gerados pela TV Pantanal MS. A emoção do futebol está aqui. Transmissões ao vivo. TV Pantanal MS. Uma nova emoção no ar. Poupa Center, na Firmo de Matos, Empreador, aqui no IA13. Restaurante e Peixaria Delícias, Avenida América 936, Corumbá, Mato Grosso do Sul. Gabi Lanches, na Colombo, quase esquina com a 7. Versátil Camiseteria, há 20 anos confeccionando amigos. União, Indústria e Comércio de Plásticos Limitada. Telefone 67 3378 8800. Alô, amigos da TV Pantanal, quem está falando aqui diretamente de Brasília é o senador Nelsinho Trade. Toda segunda-feira, 8 horas da manhã, o Fala Senador, com o Nelsinho Trade. Nós vamos estar aqui dizendo para vocês as matérias importantes que vão estar sendo debatidas e discutidas no Congresso Nacional. Vem com a gente! Convido vocês para assistir aqui na TV Pantanal MS o programa No Divã com o Doutor. 3ª temporada, todas as terças-feiras, às 21 horas, horário de Brasília, e 20 horas, horário de Mato Grosso do Sul. Conto com a sua audiência. Um abraço a todos e fique com a gente. RG Engenharia, Rua José Maria, Hugo Rodrigues, 54, Jardim Moarama. Fone 3341-4010. Lava Jato Gaivota Azul, Rua Dolor de Andrade, próximo ao Comper São Francisco. Hotel e Restaurante Vencedor, Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Cantina Mato Grosso, Rua Coronel Ponciano 2085, próxima à Prefeitura. Galpão Restaurante, o melhor cardápio da Cidade Branca. 13 de junho, 797. Rede Gama, canal 8, NET Campinas, São Paulo.
parceira na retransmissão dos programas gerados pela TV Pantanal MS. Voltamos com o programa Paulo Mansano Entrevista. Hoje estou entrevistando Cristiano Homem Del Rey, diretor de esporte da Paraná Esporte de Curitiba, Paraná. Cristiano, você fez as explanações, para mim foi uma surpresa o COB cancelando os Jogos da Juventude, que por seleção eu tiro por base que esses jogos 17 a 18 anos, ele é muito importante, porque daí surgem os atletas para as federações. E as federações têm possibilidade de ter as suas equipes para disputar do brasileiro de clubes, de federação, atletas de sub-17, 19, os campeonatos juvenil, do basquetebol, voleibol, é muito importante. Eu tiro por isso daí pelo Mato Grosso do Sul. E quando tinha esses campeonatos de seleção escolar, esses atletas iam para os clubes e para as federações, e o esporte aqui no Mato Grosso do Sul era muito mais importante. E daí surgia os Jogos Abertos brasileiros, que o adulto acompanhava com as universidades, davam bolsa para os atletas, tem os jogos universitários, tudo, e aí que eu perguntei para você, que com a parada com esses jogos de seleção nessa idade, prejudicou muito ao desporto brasileiro, não sei se você concorda comigo, tá? Mas eu acredito que o COB não quer fazer, porque esses problemas de aumentando aí o caso do Covid-19, agora essa nova cepa, então acho que esse é o grande problema que devem estar colocando. Não sei se é isso que justificou para vocês das secretarias e das fundações. Quando eles nos convocaram para a reunião, a justificativa que eles deram foi exatamente essa, a questão da preocupação com o avanço aí da nova variante, né, da variante Delta do Covid, e eles achavam extremamente arriscado provocar essa competição em dezembro, com aglomeração de mais de 5 mil crianças juntas em Aracaju, de 12 a 14, de 15 a 17 anos. Enfim, foi uma decisão que eles nos apresentaram, nós compreendemos a responsabilidade que é fazer um evento desse, só fomos pegos de surpresa, né, porque até então esperávamos que a competição estaria confirmada, porque na semana anterior eles pediram dos estados os seus calendários de realização e seus regulamentos das etapas estaduais. Então, por isso que gerou toda uma expectativa quando fizeram isso, e na semana seguinte vem a notícia do cancelamento. Bom, Cristiano, já falamos do esporte escolar, tudo. Me passa agora rapidinho, para a gente entrar em mais dois assuntos aqui, como funciona a Paraná Esporte com a sua subsedes no interior. Passa para nós, para os telespectadores, ver que eu acredito que como funciona aí na Paraná Esporte, o outro estado é só São Paulo que tem a mesma estrutura de vocês aí do Paraná, né? Eu acho que São Paulo e Santa Catarina têm estruturas também bem parecidas. A Paraná Esporte, regimentalmente, ela tem o superintendente geral de esportes, que é o status de secretário de Estado. Aí nós temos o diretor-presidente, 3 diretorias: a administrativa e financeira, a diretoria de esportes, que eu estou à frente, e a diretoria de inovação e desenvolvimento, né? Dentro da diretoria de esportes, nós temos 5 áreas: a coordenação de esporte escolar, que é responsável pelos jogos escolares, pelo GEPS Bom de Bola e pelas delegações nacionais para esses eventos, né? O GEBS, o Jujus e a Paralimpíada Escolar. Nós temos a coordenação de esporte e rendimento, que é responsável pelos Jogos da Juventude, jogos abertos em todas as suas vertentes, tanto o JAPS Master, o JAPS Combate e os Jogos Abertos propriamente dito, Jogos Universitários e os Jogos Abertos Paradesportivos. Nós temos a coordenação do Paradesporto, que é uma coordenação que ela tem uma transversalidade com todas as demais áreas da Secretaria,
fazendo ações voltadas à pessoa com deficiência nas mais diferentes áreas, desde a manifestação do esporte participação, do esporte escolar, como do esporte rendimento. E aí nós temos a coordenação do programa Geração Olímpica, que é um programa de bolsa atleta e técnico, que faz um investimento anual de 4.750.000 em 6 categorias, desde a categoria formadora até a categoria olímpico, onde o Paraná esse ano tem 36 pessoas na delegação, tanto olímpica como paralímpica, que fazem parte desse programa, Geração Olímpica, e também é o único dos estados que tem bolsa para 2 categorias de técnico. Técnico formador, que é aquele professor que está dentro da escola e apresenta trabalhos de formação consistentes nas mais diferentes modalidades esportivas dentro dos jogos escolares, e o técnico entidade de administração do desporto, que são os técnicos indicados para cada uma das modalidades esportivas existentes dentro do programa olímpico e paralímpico. Então, nós temos aí em torno de 1.250 bolsas ofertadas por ano, e são contempladas por 6 meses, normalmente de julho a dezembro de cada ano. E temos o programa, a coordenação da Justiça Desportiva, que também está inserido nessa área. Na diretoria de inovação também é uma diretoria FIM, onde nós temos os Jogos de Aventura e Natureza, que é uma outra linha de atuação com programas de atividades, onde a gente tem um código próprio do Estado. Nós não utilizamos o CBJD, nós temos um código próprio de organização de justiça desportiva para eventos públicos no Estado do Paraná. E aí, depois dessa estrutura, nós temos 13 polos regionais no Estado, cada polo regional atendendo de 20 a 33 municípios, variando um pouco isso, e eles são os nossos braços operacionais em cada uma das regiões para a gente desenvolver todos esses programas e projetos. E aí, Paulinho, se você me permitir, eu vou aqui falar para vocês que a gente está apresentando um programa agora que vai ser um divisor de águas para o esporte do Paraná. O Paraná tem uma política pública, uma política de esportes, que foi construída em 2015, 2016, ouvindo todos os segmentos do setor esportivo. E agora nós estamos lançando um projeto, junto com o Instituto de Inteligência Esportiva da Universidade Federal do Paraná, que se denomina um grande programa que se denomina Esporte que Queremos. E nós vamos lançar esse programa nos 399 municípios do estado, que é um programa para discussão de políticas públicas municipais voltadas para o esporte, envolvendo o Poder Executivo e o Poder Legislativo de todas as cidades, além da sociedade civil organizada, e nós vamos criar em todos os municípios do Paraná políticas públicas municipais e conselhos municipais de esportes. Isso vai ser um divisor de águas no esporte do Paraná, porque com isso, independente da mudança de gestão política, de liderança política dentro dos municípios, a perpetuação de um programa que não é de governo, é um programa de município, um programa municipal voltado ao esporte, ele vai impedir que ele seja cortado em função de uma alteração ou de uma mudança política no município. Ô, Cristiano, esse projeto já está em andamento, vai sair logo, porque eu sempre bati que os estados deveriam ter isso aí. Está entendendo? É muito importante. E já vai passar pela Assembleia, alguma coisa? Não, o projeto nós já fizemos uma primeira fase do projeto, que nós fizemos um diagnóstico nos 399 municípios do Paraná, de toda a estrutura esportiva que os municípios têm, qual é a formação dos profissionais que trabalham nos municípios. Fizemos uma pesquisa muito completa com o Instituto Olímpico, com o Instituto Inteligência Esportiva da Universidade Federal do Paraná. Então, nós estamos indo agora para a segunda fase, que é exatamente com base em todas essas informações coletadas, nós vamos começar
esse programa de discussão e elaboração de políticas públicas municipais e criação dos conselhos municipais esportivos, contando com pessoas da sociedade civil organizada, contando com pessoas da Câmara de Vereadores das cidades, contando com representantes do Poder Executivo, para que nós tenhamos aí condições de perpetuar uma política nos municípios que elas fiquem perenes, independente da liderança política que estiver à frente do município. E no Estado também vai ter o seu conselho? Sim, no Estado também. Nós já estamos com uma lei estadual de esportes. Tem a Lei Geral do Esporte, a lei nacional que está correndo lá no Senado, no Congresso Nacional, mas nós já nos adiantamos e estamos avançando com a nossa lei aqui no Estado. Ela já passou pela Constituição de Justiça da Assembleia Legislativa, já passou pela Comissão de Esportes da Assembleia Legislativa, e agora ela está aguardando só colocada em pauta pela presidência da Assembleia, onde trata de lei da estrutura do esporte do Estado, lei de incentivo, a criação, a efetivação e revigoração do Conselho Estadual do Esporte. Então, nós também estamos fazendo o nosso dever de casa no Estado também. Para você ver a base aqui no Mato Grosso do Sul, eu fiz parte, muitos anos, do Conselho Regional de Desporto do Estado, acabou, um decreto, secretário na época, presidente aqui da Fundação, ele acabou com o Conselho, infelizmente, e nunca mais voltou. Eu acho que isso é um passo importante, e eu vou até te dizendo, viu, eu entrevistei aqui o presidente da Fundação do Esporte, o professor Marcelo, muito bom menino, hoje, aqui no Mato Grosso do Sul, você deve conhecê-lo. O Marcelo estava me falando a respeito de fazer uma reunião, e a TV Pantanal colocou à disposição um estúdio nosso aqui, é um estúdio enorme, panorâmico, novo, está intacto, ainda não foi usado por causa da pandemia, e colocou à disposição do governo do Estado, e quando acabar a pandemia, nós vamos ter aqui um grande evento para discutir os problemas do Estado e do Brasil também, e a TV Pantanal vai retransmitir. E vocês, dos estados, serão convidados a participar desse evento, que é para ver se generaliza, para todo o Brasil ter andar do mesmo jeito. Então, muito importante isso aí. Não é rasgação de seda, viu, Paulinho? As informações que eu tenho são as melhores do Marcelo, ele tem uma representatividade muito boa junto ao Fórum Nacional de Secretários de Estado do Esporte. Ele é uma das lideranças do grupo. O Hélio e o Dourado, que são os representantes do Estado que participam desse fórum, falam sempre muito bem das ponderações que o Marcelo traz para o grupo. Então, o Mato Grosso do Sul está de parabéns pela liderança hoje que está à frente do esporte no Estado. E tem um detalhe, né? Eu cansei de levá-lo como chefe de delegação em jogos no GEBS antigo, né? Que ele era jogador de handebol, e um grande jogador de handebol, viu? Legal. É bom, nós temos pessoas que venham assumir cargos de liderança que tenham vivência no esporte. Isso é fundamental. Então, o Marcelo tem essa vivência no esporte, tem a formação, enfim, isso é fundamental para que ele consiga ter um olhar diferenciado, e ele conhece quais são os meandros e quais são as necessidades que o esporte precisa. Eu tive o prazer de trabalhar com ele como presidente 2 anos. Depois me aposentei, né? Dá licença, eu fiquei 42 anos trabalhando no Estado, então estava na hora de eu partir para outra. Estou aqui entrevistando os amigos, trabalhando com o Valdinei na TV Pantanal. Já te entrevistei na Rádio Difusora, quando eu estava ainda na ativa, mas tinha lá um programa de esporte na Rádio Difusora. Mas hoje nós estamos na TV Pantanal. Tá? É um prazer imenso, volto a falar, de estar aqui entrevistando você. Agora... Eu lembro quando nós estivemos daí, pelo COB, fazendo uma vistoria para o jogo, para levar a Olimpíada Escolar para aí, nós tivemos a oportunidade de conversar lá na Difusora, eu lembro disso. Isso. Cristiano, eu entrevistei várias pessoas aqui, todo mundo fala em gestão.
Eu também concordo. Gestão pública, gestão nos clubes, é gestão, que é o principal. E é o que falta hoje nos governos e nos clubes de futebol. Também você vê que esses clubes aí de interior, os clubes grandes, tudo dívida, em cima de dívida, a dinheiro público mal gasto, tudo por gestão. Então, você, como especialista na gestão, comenta conosco este tema no nosso país. Bom, eu vou falar um pouquinho do que a gente está vivenciando hoje, né, aqui no Paraná. Com a mudança de governo em 2019, um dos pontos fortes que foram abordados com essa nova liderança, com o superintendente Hélio Wibisky, foi exatamente gestão, e para isso tem necessidade de planejamento, né? Você não pode estabelecer ações que você não tenha condições de realizar, né? Então, para isso, o planejamento é fundamental, porque quando você faz um bom planejamento, você consegue projetizar todas as suas ações, estabelecer o norte aonde você quer chegar em cada uma dessas ações, e você consegue otimizar e bem utilizar os recursos públicos, né? O mesmo vem falar de clubes de futebol, como você citou, né? Hoje a gente evidencia, nós temos aí clubes que estão expoentes hoje no cenário esportivo nacional, né? Mas ainda há clubes que têm uma carga muito alta de dívidas, principalmente com o poder público. Nós temos aí, se nós formos pegar, e nós temos clubes com dívidas de quase R$1 bilhão de impostos, de débitos com o poder público. E por mais que se faça refinanciamento dessas dívidas, como o processo é feito na grande maioria dos clubes, eu não vou entrar, lógico que existem exceções, mas na grande maioria dos clubes, a profissionalização da gestão, ela não acontece, ela é muito mais emotiva do que racional, e as pessoas trabalham muito na reatividade, né? As gestões são muito reativas para dar uma resposta para os seus torcedores. Você não consegue sair desse ciclo vicioso de cada vez ir se afundando mais, né? Porque você, querendo dar mais respostas, você acaba fazendo contratações sem o devido respaldo financeiro, e aí os resultados acabam não aparecendo, porque em todas as competições só um vai ganhar, nem todos vão ganhar, né? Só tem um vencedor. Então, quando você não consegue trazer o resultado que você vende para o seu patrocinador, que você vende para o seu torcedor, você acaba se afundando cada vez mais. Então, existe essa necessidade, a gente já vê vários clubes seguindo esse caminho, da profissionalização dos seus departamentos esportivos, não só no futebol, mas também nos esportes olímpicos que estão sendo realizados, estão sendo trabalhados por todos esses clubes, porque é uma questão legal, eles têm que ter esporte olímpico para poder ter acesso a recursos do CBC, recursos do governo federal, enfim. Então, esses clubes estão se organizando de maneira muito forte, né? E aí a gente fala, tem os clubes sociais, como Minas Tênis, como Pinheiros, como o Clube Curitibano, enfim, Sojipa, no Rio Grande do Sul, que são expoentes nessa área e estão extremamente profissionalizados nessa gestão, mas nós temos clubes de futebol que também estão avançando nisso, né? Nós temos o Corinthians, nós temos o Flamengo, nós temos Atlético Mineiro, nós temos o Palmeiras, nós temos o São Paulo, né? Estão avançando, saindo da seara do futebol e estão entrando nos esportes olímpicos, como natação, remo, ginástica, voleibol, basquetebol, handebol, enfim. Então, a profissionalização é fundamental
para que você tenha uma gestão competente. Se você não tiver um profissional capacitado, você não tem condição de ter uma gestão competente, e aí você vai se afundar nos seus próprios erros, né? Então, é fundamental isso, essa questão da gestão, a questão da governança é fundamental, a questão da transparência, a questão do compliance, são hoje palavras, né, que devem ser alicerces de toda boa estrutura de qualquer área, independente se é esportivo ou não. São pontos fundamentais: governança, compliance, transparência. Isso hoje é condição sine qua non para você conseguir alcançar o sucesso. Cristiano, nós vamos para mais um intervalo, o último intervalo, tá? E retornaremos com o programa Paulo Mansano Entrevista pela TV Pantanal MS e Rede Gama de Televisão, Canal 8 da NET de Campinas. Rede Gama, Canal 8, NET Campinas, São Paulo. Parceira na retransmissão dos programas gerados pela TV Pantanal MS. A emoção do futebol está aqui. Transmissões ao vivo. TV Pantanal MS. Uma nova emoção no ar. Poupa Center, na Firmo de Matos, entre Adão aqui no IA13. Restaurante e Peixaria Delícias, Avenida América 936, Corumbá, Mato Grosso do Sul. Gabi Lanches, na Colombo, quase esquina com a 7. Versátil Camiseteria, há 20 anos confeccionando amigos. União, Indústria e Comércio de Plásticos Limitada. Telefone 67 3378 8800. Alô, amigos da TV Pantanal, quem está falando aqui diretamente de Brasília é o senador Nelsinho Trade. Toda segunda-feira, 8 horas da manhã, o Fala Senador, com o Nelsinho Trade. Nós vamos estar aqui dizendo para vocês as matérias importantes que vão estar sendo debatidas e discutidas no Congresso Nacional. Vem com a gente! Convido vocês para assistir aqui na TV Pantanal MS o programa No Divã com o Doutor. Terceira temporada, todas as terças-feiras, às 21 horas, horário de Brasília, e 20 horas, horário de Mato Grosso do Sul. Conto com a sua audiência. Um abraço a todos e fique com a gente. RG Engenharia, Rua José Maria, Hugo Rodrigues, 54, Jardim Moarama. Fone 3341-4010. Lava Jato Gaivota Azul, Rua Dolor de Andrade, próximo ao Comper São Francisco. Hotel e Restaurante Vencedor, Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Cantina Mato Grosso, Rua Coronel Ponciano 2085, próxima à Prefeitura. Galpão Restaurante, o melhor cardápio da Cidade Branca. 13 de junho, 797.
Rede Gama, Canal 8, NET Campinas, São Paulo. Parceira na retransmissão dos programas gerados pela TV Pantanal MS. Retornamos com o programa Paulo Mansano Entrevista. Hoje estou entrevistando Cristiano Del Rey, diretor de desporto da Paraná Esporte. Cristiano, vamos falar agora do Comitê Olímpico Brasileiro. Passa para nós como foi a sua atuação no Comitê Olímpico Brasileiro, das suas experiências internacional dentro do Comitê Olímpico Brasileiro e passa como funciona o nosso comitê. Bom, eu vou falar do momento que eu estive lá, né? Eu fui para lá convidado em 2005 pelo professor Edgar Uminer, exatamente pela experiência que eu tinha na gestão de eventos dentro do Paraná para implantar as Olimpíadas Escolares, ajudar a implantar as Olimpíadas Escolares e, à época, ainda também as Olimpíadas Universitárias. Ficamos nesse processo até 2011, como eu te falei. No meio disso, eu tive a oportunidade de estar nos Jogos Pan-Americanos Rio 2007, atuando na gerência geral de rádio e televisão dos Jogos Pan-Americanos, uma área totalmente nova para mim, que eu não tinha nenhum conhecimento, mas aí nós fomos obrigados a nos embasar para poder atender a demanda dos Jogos Pan-Americanos, que foram os Jogos que abriu as portas para o Rio de Janeiro receber os Jogos Olímpicos em 2016. Então, nós atuamos junto com a emissora que captou todas as imagens dos Jogos Pan-Americanos, ajudando com todos os serviços necessários para que essas imagens fossem captadas. Em 2008, eu tive a oportunidade de estar na China através da agência de turismo do Comitê Olímpico Brasileiro, atendendo não só pessoas que adquiriram pacotes para estar nos Jogos Olímpicos, mas também a delegação quando ela chegava antes ou saía da Vila Olímpica após o término das suas competições, antes de embarcar de volta. Então a gente fazia a operação de receptivo e de despedida, né, dos atletas da missão na China. Em 2009 eu tive a oportunidade também de estar como observador acompanhando o Festival Olímpico da Juventude na Europa, que foi feito na Finlândia, em Tampere, onde eu fui como observador do programa de sombreamento que eles tinham lá, para conhecer como eles faziam o seu evento e trazer um pouco desse formato para o Brasil, buscar um pouco mais de informações. E levamos para lá também, dentro de um módulo de apresentação, como o Brasil realizava as suas Olimpíadas Escolares e as suas Olimpíadas Universitárias. Em 2011, eu tive nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara. Eu estava no Centro de Treinamento de São Luís Potosí, onde foi feita a aclimatação da delegação brasileira na altitude de São Luís Potosí, antes de descer para Guadalajara. Não todas as modalidades, algumas modalidades estiveram lá conosco, natação, atletismo, taekwondo, enfim, um grande número de atletas estiveram lá conosco, fazendo sua preparação para depois descer para os Jogos Pan-Americanos em Guadalajara. Em 2012 eu estive em Londres também com a missão, fazendo também a montagem do Centro de Treinamento Time Brasil, junto com toda uma equipe, onde nós fechamos um centro de treinamento em Londres, chamado Crystal Palace, onde nós montamos toda uma área de treinamento com piscina olímpica de natação, quer dizer, o centro já tinha toda essa estrutura. Nós locamos e destinamos para atender única e exclusivamente a delegação brasileira. Então nós tínhamos uma área de saltos ornamentais e de natação exclusiva para a Missão Brasil, quadras de vôlei de praia exclusivas para a Missão Brasil, quadra de vôlei de quadra, handball, basquetebol, uma pista de atletismo sintética, onde é feito competições da IAAF, onde é feita etapas da Diamond League, exclusivas para atender a Missão Brasileira,
um hotel com 150 leitos, aproximadamente, para hospedar os atletas que faziam esses treinamentos, para ele não se deslocar desnecessariamente vila sem treinamento. Então, montamos toda uma estrutura de transportes também para fazer esse ir e vir dos atletas quando necessário, para ter esse espaço exclusivo. Montamos uma área médica exclusiva para atender, dedicada à delegação brasileira que estava no centro de treinamento ou também na vila, havendo possibilidade de deslocamento desses atletas para o centro de treinamento para fazer esse atendimento especializado nesse centro de treinamento montado em Londres. Nós fazíamos isso também. Então, nós fizemos uma preparação assim de primeiro nível para a missão brasileira em Londres. E depois, 2015, nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, eu já estava no comitê organizador Rio 2016, eu não estive lá, e 2016 atuando diretamente numa outra linha, né? Porque as pessoas confundem e acham que o Comitê Olímpico é responsável pela organização dos Jogos Olímpicos, e não são. São duas entidades diferentes, com CNPJs diferentes e com responsabilidades diferentes. O Comitê Olímpico do Brasil é responsável por preparar a missão brasileira que vai participar dos Jogos, e é um dos clientes, como todos os outros comitês olímpicos, do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos, que tem a responsabilidade de preparar, planejar e organizar a realização dos Jogos. Então, em 2014, eu migrei do Comitê Olímpico do Brasil para o Comitê Organizador, exatamente com esse objetivo de estar contribuindo com o planejamento e a organização e a realização dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Cristiano, nós já estamos no finalzinho da nossa entrevista, que está sendo sensacional. Você está dando uma aula para nós aí, falando do Paraná e também do Comitê Olímpico Brasileiro, da situação, já que nós estamos falando da situação também da política nacional do esporte. O que você acha da atual situação da nossa política nacional e o que precisa para ser mudado? Bom, primeiramente, eu acho que o esporte ele perdeu status, né? A partir do momento que ele deixou de ser um ministério e passou a ser uma secretaria, ele perde status, ele perde orçamento, ele perde posição no governo federal. A gente acredita que o esporte tem uma importância muito grande, por mais que as pessoas entendam que a gente está defendendo a nossa área, mas eu acho que o esporte ele traz valores, e aí nós que somos professores de educação física e que já vivemos o dia a dia da quadra, enfim, da modalidade esportiva, a gente sabe a importância que o esporte teve nas nossas vidas, na nossa formação como cidadão. O esporte apresenta valores a quem está na sua formação, né, principalmente as crianças dentro da escola, que isso vem para a vida inteira. Né? O esporte te apresenta respeito, o esporte te apresenta solidariedade, o esporte te apresenta aprender a trabalhar com equipes, o esporte te ensina, né? Como também te ensina a ganhar. Mas você aprende mais na derrota do que na vitória. Então, sabendo utilizar e fazer uma leitura correta da derrota, você vai identificar quais são os pontos que você precisa melhorar para que você possa, na sequência, obter mais vitórias. Né? E além de outros valores diversos que o esporte traz para a vida das pessoas. Então, eu acho que dentro desse cenário, nós perdemos sim um pouco de espaço. Acredito que o trabalho hoje que está sendo feito com as secretarias as secretarias nacionais, tanto do alto rendimento como a SNELES, a Secretaria do Futebol, dentro da possibilidade que está sendo colocada, eles estão tentando apresentar resultados nos seus projetos realizados. Eu não posso falar muito a fundo, porque eu não tenho muito relacionamento direto com a Secretaria Nacional, nas suas mais diversas, mas acho que o esporte precisa de campo perdido, em termos de posicionamento político, de marcação de terreno, porque os seus valores são fundamentais na formação de qualquer cidadão.
E a gente vê respostas extremamente positivas em todas as áreas quando a gente fala que o esporte e a educação são binômios que devem correr juntos. A gente fala que esporte é saúde. A gente sabe que cada dólar investido no esporte, você deixa de gastar 5 dólares na área da educação. Isso é um número, é um dado da ONU, não é um número fictício, né? A gente vê muitas questões que as pessoas usam o esporte e a segurança pública, a relação esporte e segurança pública, e isso está pautado em cima dos valores que o esporte traz na vida das pessoas e na formação do cidadão. Então, eu acho que esses fatores, todos esses fatores, esses relacionamentos com essas 3 áreas principais da sociedade, que é educação, saúde e segurança pública, o esporte permeia em todas elas. Então, eu acho que o esporte tem que recuperar esse status exatamente pela importância que ele tem nessas parcerias com essas 3 áreas. Cristiano, ficou alguma coisa para trás que você gostaria de falar para os nossos telespectadores da TV Pantanal e da Rede Gama? Não, Paulinho, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando com os telespectadores da Pantanal e da Rede Gama. Apesar de não serem aqui do Paraná, eu acho que é importante essa troca de realidades, né, do que acontece no esporte do Paraná. Afinal, nós somos estados vizinhos, tanto São Paulo como Mato Grosso do Sul, né? São estados que têm realidades muito próximas com o Paraná, e a gente acha que toda a possibilidade e oportunidade da gente trocar experiências é importante, porque engrandece a todos. Mas, Cristiano, nós estamos entrevistando gente do Brasil todo. A TV Pantanal é uma TV web, a Rede Gama também, ela tem teu site, vai para o mundo todo essa nossa entrevista, o Brasil inteiro, todos os países aí, que é a rede, né, da internet, então nós estamos atingindo em todos os lugares. Então, aqui nós estamos entrevistando os atletas, diretores, secretários, pessoas importantes, não só na área do desporto, na área da cultura, na área política. Então, nós estamos entrevistando todo mundo. Então, a tua entrevista foi sensacional, nós agradecemos você estar aqui, e quem sabe, no nosso encontro aqui em Campo Grande, você venha, tá? Você é uma pessoa importantíssima e de grande experiência, que vai contribuir bastante para o nosso desporto, para o desporto nacional. Obrigado, Paulinho, obrigado pelo convite. É uma satisfação sempre poder falar com você. Nós somos amigos aí há mais de 30 anos, né, dentro da área do esporte. Já militamos no esporte rendimento, como você colocou, no esporte cultural, quando a gente foi aí conhecer a experiência e a linha de como se realizavam os jogos indígenas, porque nós queríamos trazer para o Paraná isso na década de 90, né, há muito tempo atrás. Fomos parceiros na implantação dos Jogos Abertos Brasileiros. Ele começou como Jogos Sul-Brasileiros, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Logo, Mato Grosso do Sul veio encorpar, entrou São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, e os Jogos acabou ganhando uma dimensão fenomenal, tendo a oportunidade dos estados poderem apresentar o que tinham de melhor dentro do esporte público de alto rendimento. Então, foi muito oportuno assim, os momentos que nós vivemos aí, e nós podemos contribuir juntos para o desenvolvimento do desporto do país. Voltando aos Jogos Abertos, né, eu tive o prazer de estar lá na primeira edição, quando o Mato Grosso do Sul, depois dos Jogos do Sul, que passou a ser Jogos Abertos, que entrou o Mato Grosso do Sul e São Paulo, que foi em Chapecó. Não me lembro direitinho. Santa Catarina foi em Chapecó. A partir dali, participamos eu acho que eu participei quase em todos. Se eu fiquei de fora, foi num ou dois só. Mas, infelizmente, a política tirou. Né? É um grande evento que poderia retornar. O Marcelo, ele me falou na entrevista que ele vai fazer
para dar nos Jogos Abertos aqui do Mato Grosso do Sul. No final do ano, ele vai convidar 3 estados aqui para Campo Grande para fazer aí, 3, 4 estados, um mini Jogos Abertos. Ele vai fazer o convite. Não, acho que com essa pandemia, tudo, mas está previsto o Mato Grosso do Sul sediar isso aí. Tá ok? Tá ok, então, Paulinho. Prazer revê-lo. Prazer todo meu. E logo, acabando essa pandemia, a gente vai nos ver, tá bom? Um abraço e agradeço você. TV Pantanal e Rede Gama de Televisão, padrão de qualidade no ar.